que pode se mostrar, tá certo? Depois de algumas contas, né? Então, tirando um pouquinho aí, tá certo? Isso aqui é o que você mediria sem passar pelo absorvedor, tá certo? Distribuição de potência da fonte, não tem coeficiente de atenuação porque não passou ainda, né? Vocês estão vendo que desapareceu aqui o fator de atenuação. Se você pegar seu instrumento, fosse lá na entrada e medisse, você mediria o quê, né? Essa densidade de potência com esse defeito aqui da função φ, certo? Mediria essa entrada aqui. Quando passa pelo meio absorvedor, a saída vai ter exponencial de menos alfa, né? Tá? Alfa de F, né? Z, vai aparecer aqui, tá certo? Alfa função da frequência, né? Normalizada. Né? Se essa absorção é pequena, né? Que é o caso que a gente ou seja, se o seu comprimento de absorvedor é pequeno, essa queda é muito pequena. Isso aqui é mais ou menos 1 menos alfa de F, certo? Então a queda é mais ou menos linear. Né? Então, se você tem uma queda muito pequena, digamos 1% de queda, né? Você pode usar essa aproximação aí. Certo? Então você tem praticamente uma variação pequena, né, da potência. Certo? Ou seja, se você calcular a variação, né, delta S, delta Z, né, de cada componente de frequência, isso aqui é mais ou menos esse fator aqui. Né, certo? Menos alfa na frequência F. Né, certo? Vezes S, né? Isso aqui é o que dá a função exponencial, né? Essa aqui é uma equação diferencial que dá como solução a função exponencial. Então, para pequenas variações, tá certo? A gente sabe que a variação com Z dessa função, se depois de ΔZ mais ou menos, tá certo? Ela vai ter uma variação com ΔZ, né? Que é dessa ordem aqui. Isso aqui, N sigma é o alfa que eu estou falando, tá certo? Então é multiplicar cada componente S vezes H vezes alfa, certo? Que é multiplicar por N, que é a densidade do absorvedor, vezes a seção transversal de absorção, né, daquele dado absorvedor, certo? Então, dessa forma, você pode extrair aí, tá certo? Um parâmetro, né? Se você pega isso aqui, tá certo? Divide pela entrada, né, que é dado por essa expressão aqui. Ou seja, a variação dividida pela entrada é o que dá esse fator de absorção. Né? Dividido por esse fator aqui. Né? Então, essa razão, essa derivada no tempo, que é derivada no espaço, que é dada por isso aqui, sobre isso é como se fosse um fator de atenuação, certo? Né? Vamos fazer aqui, separar por S de Z, né? Igual a S de 0, certo? Sem botar outros índices, né? Exponencial de menos alfa Z. Tá? Para mim, medir isso aqui, se isso aqui for pequeno, então você tem ds dz é igual a menos alfa, né? S de 0 elevado a menos alfa Z. Ou seja, se eu quero saber, bom, baseado na informação da entrada, quem é meu alfa? Né? Bom, Z é aproximadamente igual a 0, né? Então eu calculo a derivada em Z igual a 0. Isso aqui dá 1, certo? Divido. Então tem um alfa aqui. Alfa é igual a... Se você aproximar, né, certo? Então alfa é aproximadamente quem, né? Menos 1 sobre S na entrada e a taxa de variação de S com Z, certo? Na entrada. Você mede tudo na entrada, entendeu? S desenho é igual a 0. Mediu isso, você tem aproximadamente aquele fator alfa que é equivalente, tá certo? A uma seção transversal de absorção, levando em conta aí, certo? Esse efeito de filtro e tudo mais, né? Então é por isso que a gente está chegando nessa expressão aqui. Isso aqui é como se fosse o alfa, né, do material, tá certo? Você pega a derivada em Z igual a 0 e divide pela entrada.
Se você pega aquelas expressões lá, você vai obter aí uma seção transversal, né, de absorção efetiva, que não é aquela dada pela constante de detonação. É um tipo de convolução, tá certo? Observe aqui, né? Convolução, né, da função da seção transversal de absorção com a função, com a resposta em frequência do seu sistema, digamos assim. Certo? E normaliza, isso aqui é só para normalizar. Né? Então você determina. Então, efetivamente, se você tem uma fonte de banda larga e um instrumento mais ou menos de média resolução, você vai ter essa. Você não vai poder ver a seção transversal de absorção de um absorvedor, mas algum tipo de convolução. É isso que você observa. Certo? Então, observe o seguinte: suponha que você tem uma fonte incoerente. Certo? Vamos dizer que ela tem uma fonte de banda larga, que ela se distribui em frequência, numa frequência central. Aqui não está dizendo, deixa eu ver. FC não. Tem que ser FS, né? Uma constante em torno de uma frequência qualquer, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Isso aqui é uma largura, não é isso não. Essa integral está sendo realizada aonde, rapaz? Deixa eu ver aqui uma coisa, peraí. Talvez não seja importante onde ela está centrada, não, mas realmente não vai ser porque não vai aparecer o valor. Bom, ela está centrada em algum lugar, certo? Digamos que ela tenha isso aqui, ó. Né? Tem uma faixa de frequência, sua fonte ela emite, né? É claro que isso aqui não é verdade, né? Ela emite varia, certo? Vamos fazer uma simplificação só para tentar interpretar o que a gente vai ver ali, certo? Isso aqui é a frequência normalizada, ela emite, né? E você pode observar, se você tiver filtro, né, e sintonizar esse filtro, você vai observar frequências diferentes que acontecem. Então, a distribuição de potencial desse tipo aqui, certo? SF, né? Ela centrada aqui em torno de alguma coisa, tem uma largura total, certo? ΔF, né? Certo? Então, digamos que essa densidade de potência seja dada por essa expressão. Quer dizer o que aqui, né? Isso aqui vale S0 sobre ΔF, né? Se você medisse toda a potência emitida por essa fonte, é a área disso aqui, certo? Que dá S0. Então, S0 é a potência emitida em watts, digamos assim. Ou em watts por centímetro quadrado, né? Dependendo do que você está usando, certo? Se você integra uma área, você tem a potência total, certo? Então, se a gente jogar... aqui está a expressão, né? Observe que se isso aqui é constante, né? Sai da integral, né? E ele também sai da integral, é cancelado no numerador e no denominador. E essa integral é só onde existe emissão de frequência, certo? Então, a gente está botando aqui só aberto, mas isso aqui é numa largura, tá certo? Digamos, F0, né? Menos ΔF sobre 2, tá certo? Não sei se eu devia usar F0, né? FS, né? Isso aqui é onde faz, né? Esse aqui é em torno de uma frequência central, que eu não queria usar FC não, nem F0, talvez FS, né? Menos ΔF sobre 2 e FS mais, né? É uma integral desse tipo aí, certo? Pode ser mais específico num problema específico, certo? Ou seja, a densidade potencial se cancela no numerador e denominador, né, daquela expressão, certo? Daí fica só a convolução da densidade da seção transversal com a função filtro, certo? E aqui está a integral da função filtro que vai dar 1, né? Ela é normalizada, certo? Então, essencialmente, o que você vê na saída, tá? É isso aí. Essa é a sua seção transversal de absorção.